Juízes capítulo 4. Vamos lá, verso 1 até o verso 3. Amém? Cadê Natan? Natan foi para onde? No banheiro? Banheiro? Capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Me coloco aqui, Senhor, diante de Ti, em oração, em humildade, prostrado diante do Senhor, pois somente o Senhor é Deus. Eu peço a iluminação do Teu Espírito para que eu fale a Tua Palavra com sabedoria, que todos possam entender, que todos possam aprender, que possamos crescer juntos, Pai, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 4 de Juízes. Nós estamos na quarta-feira estudando esse livro. Tivemos também o estudo no livro de Josué, e Juízes é uma continuação do livro de Josué. No livro de Juízes, como o nome já diz, o livro leva esse nome por conta do período em que Israel viveu, onde Deus levantava juízes que tinha a função de libertar o povo da opressão e de julgá-los nas suas demandas. Então tinha essa função dupla. E por conta desses juízes que foram levantados, veio o nome do livro de Juízes. E nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, início do capítulo 3, do versículo 1 ao verso 6 do capítulo 3, um resumo de como estava o período na época de Josué, ou após a morte de Josué, onde os israelitas ainda estavam tomando posse da terra. Nós sabemos que Deus havia dado uma promessa a Abraão, que ainda era Abrão, que a descendência dele seria herdeira da terra pela qual ele estava peregrinando. Então Abraão, ele peregrinou na terra da promessa. E Deus cumpriu esta promessa com a descendência de Abraão, fazendo-os possuir a terra. Mas eles não obedeceram fielmente ao Senhor na tomada de posse. Quando a gente estudou Josué, nós vimos que quando eles atravessaram o Jordão e tomaram posse da primeira cidade, que foi Jericó, eles iam juntos, todo Israel, toda a nação, todos os grupamentos, todo o exército, todas as tribos, iam juntos tomar posse da terra. E quando Josué ficou velho, é como nós estávamos falando. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente lê o capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3, aí, derrubou Jericó, mandou para a cidade de Ai espias, foi lutar contra a cidade de Ai, perdeu, Josué vai diante de Deus orar, Deus manda ele trazer o pecado à tona e resolver o problema, volta na cidade de Ai, derruba, depois vem os 5 reis e tal. Então, a gente lê capítulo por capítulo e vê essas histórias, mas lá na realidade, quando a gente lê, a gente vê que parece ser período curto, mas na verdade eram períodos mais longos, períodos que foram passando um ano, 2, e ia passando os anos. E nesse período, Josué ficou velho. Após a sua velhice, Deus mandou que repartisse a terra, e aqueles que ainda não tomaram posse, eles deveriam tomar posse da sua própria terra. Então, cada tribo toma posse da sua terra. No princípio, eram todos indo a todos os territórios, tomando posse, derrotando os inimigos. Mas, quando Josué ficou velho, agora Josué não podia mais liderá-los, então Deus disse: cada um vai, você, a sua tribo, e tome posse da sua terra. E nesse momento foi que eles fracassaram, pois eles não conseguiram expulsar os adversários. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, do verso 1 ao 6 de Juízes, mostra esta realidade de que eles não conseguiram tomar posse e acabaram se associando com os habitantes daquela terra que não foram expulsos. No capítulo 2, Deus mostra o resumo de como seria ou como será o livro de Juízes, mostrando esses altos e baixos do povo de Israel. Uma hora está com Deus, se rebela contra o Senhor, sofre por conta disso, clama ao Senhor e Deus manda o libertador. E aí nós vimos o primeiro juiz que foi levantado para libertar o povo de Israel, que Deus trouxe por conta da opressão. Primeiro foi Otoniel, que foi foi da tribo de Judá. Depois veio Eude, que libertou Israel. E capítulo 4 mostra que Eude morreu. Então você vê que foi levantado Otoniel, libertou o povo das mãos do inimigo e fez com que o povo tivesse paz. Mas uma vez que Otoniel morreu, o povo voltou a se rebelar contra Deus, a servir outros deuses, a se associar com as nações, praticar os seus ritos, e aí afastou-se de Deus. E Deus trazia os inimigos que se levantavam e oprimia-os novamente. E eles se arrependiam da opressão, do pecado, por causa da dor da opressão, clamavam a Deus. Aí Deus levantou Eude para libertá-los. E Eude foi, e durante o período de Eude, o povo teve paz por 80 anos. 80 anos de paz. O povo se acostuma mais. Nesse período aqui, é um período que o povo está mais... Porque você vê que o povo ele vive período de sofrimento, período de sofrimento e período de paz. Eles viveram esses dois períodos, mas eles preferem o período de afastamento de Deus para viver em sofrimento. Porque sempre é assim, quando Deus os resgata, eles voltam a sofrer quando o juiz é morto. Então, o povo prefere mais a vida do sofrimento, porque ali tem os prazeres, tem a proposta daquele povo daquela terra, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com os seus deuses, porque os deuses e as práticas que aquele povo daquela terra de Canaã viviam eram práticas prazerosas à carne.
E eles abraçavam isso, né? E aí não se mantinham ou não se mantiveram fiel a Deus ou fiéis a Deus durante toda a vida após a morte do juiz. E aí, Eude morreu e eles, como vê aqui na leitura que nós fizemos, esse capítulo 4 é um capítulo assim, que mostra uma exceção à regra. Uma exceção à regra. Por quê? Porque o capítulo 4 é uma juíza que é levantada para libertar Israel, que é Débora. Então esse capítulo 4 vai falar de Débora, que Deus levantou para trazer a libertação a Israel. Então é um capítulo que mostra uma exceção, pois se a gente olhar todo o período daqueles que foram juízes, todos foram homens que foram levantados, mas aqui Deus abriu uma exceção. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal, fizeram o que o Senhor reprova. Então, depois que morreu Eude, o povo, eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova, né? As coisas, o que é aquilo que o Senhor reprova? O que é que Deus reprova que eles voltaram a fazer? Tudo aquilo que era comum aos povos daquela terra, tudo aquilo que era normal, cotidiano, ao que os povos daquelas terras, né? Vamos dizer no singular, aquela terra de Canaã, faziam. Então, o que eles faziam, as suas práticas de culto, as suas práticas comportamentais, então, eles voltaram, porque aquela nação, e o que eles faziam, eram as coisas que Deus reprovava, porque eles não só faziam coisas no seu comportamento, mas também na questão da idolatria. Então, nós falamos que a principal divindade de Canaã era Baal. Baal era uma divindade que era cultuada pela maioria dos povos ali daquela terra, e Baal ele tinha como força a fertilidade. Você lembra, nós falamos sobre isso, quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra de Canaã em Números, capítulo 14, 13 e 14, e eles foram lá e eles voltaram com o produto da terra, um cacho de uva carregado por 2 homens. Era um produto, eles deram o relatório, a terra é boa, é produtiva, é fértil, a terra é maravilha, a terra é deleitosa, tudo de boa terra. Mas tem gigante, tem homens grandes, tem exército poderoso, não podemos. Mas com relação ao registro da terra, é boa. E o que era atribuído a essa fartura, essa fertilidade e essa produção da terra? A Baal, a divindade principal lá dos cananeus. Era Baal. Então, eles atribuíam isso. E era uma sedução para os israelitas. E por isso que Deus disse: extermine todos, porque eles vão ser uma pedra de tropeço para vocês. E os deuses deles serão armadilha para vocês. E assim foi. Então essa sedução de ver a produtividade, de ver crescendo, foi uma sedução para eles. Rejeitar a Deus e seguir Baal. Por quê? Porque a palavra não enraizava no coração deles. Nós vimos aqui que no capítulo 2, quando falamos dos motivos pelos quais o povo sofreu e a explicação do que seria o livro de Juízes, nós vimos aqui no capítulo 2 que foi levantada uma geração
Uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que Deus realizou lá no Egito. Josué, em toda a vida de Josué, o povo serviu a Deus, porque Josué chamou para servir a Deus. Josué morreu, ficaram líderes. Esses líderes, eles também chamaram o povo a servir a Deus, e o povo servia a Deus. Mas esses líderes morreram. E aí vieram outros líderes que ainda conservaram, mas eles também morreram. E aí veio uma nova geração. E essa nova geração não conhecia Deus, não conhecia os feitos de Deus, não conhecia o Senhor. E por conta disso, eles entregaram suas filhas para os povos daquela terra e tomaram as filhas daqueles povos para si. E ali se associaram com seus deuses também, porque não conheciam a Deus. Não foi passado de geração, não foi enraizado no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então essa geração que não tinha esse conhecimento, não tinha essa segurança, não tinha enraizado no coração. Então quando os juízes Deus levantava o juiz, eles viam o livramento de Deus, mas para eles era mais um Deus, entre aspas, era mais um. E após esse líder que chamou a atenção para seguir a Deus, esse líder morrer, eles que não tinham esse coração enraizado, eles se voltavam para os outros deuses, para as outras coisas. Por isso, irmãos, a importância de se enraizar a palavra no coração, a importância de enraizar a palavra na próxima geração, a importância de conhecer, de meditar, de estar familiarizado com a palavra de Deus. Conhecer a palavra, conhecer o Novo Testamento, conhecer os Evangelhos, conhecer o Antigo Testamento, conhecer as cartas, conhecer as mensagens, conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, quem já leu aqui, carta de Paulo aos Gálatas? Só o povo de cá não leu não, foi? Andressa leu, filha? Não, filha. A carta de Paulo aos Gálatas. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O povo que vivia na Galácia. Por que ele escreveu? Porque o povo estava desviando da fé. O povo estava se desviando da fé. Estava se deixando contaminar por um ensinamento falso, uma doutrina falsa, um ensinamento contrário. E por que isso? Se alguém se deixa se contaminar por um ensinamento contrário, falso, é porque não enraizou a mensagem do Evangelho, não enraizou, não solidificou. Essa é a realidade. Paulo escreve a carta aos Gálatas, advertindo, despertando para que eles retornassem à verdadeira fé, a fé em somente Jesus Cristo. Assim nós vemos essa geração que não enraizou, que não imprimiu a mensagem, não imprimiu quem é Deus, as suas obras, seus feitos, a sua grandeza e o seu poder, pois a ilusão é achar que Baal pode fazer alguma coisa, ou que a terra produz por causa de Baal, ou qualquer divindade. Muitas pessoas atribuem hoje grandes feitos e coisas extraordinárias a deuses, a divindades, achando que essas coisas podem fazer alguma coisa. Mas é clara a Bíblia falando sobre os deuses, mostrando que, na verdade, por trás de cada estátua, quem está é Satanás, são os demônios que se aproveitam desta realidade. Por isso, esse povo desviou-se
porque era a sedução, eles estavam no meio dos povos, no meio, não foram expulsos todos. A sedução desviou-se dos caminhos do Senhor, e por conta disso veio a punição. O Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que os oprimiu. Qual era o diferencial desse rei? Qual era o diferencial dele? Ele tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Era um exército poderoso. Era um exército que botava respeito, impunha respeito. Era um poderio militar que estava além dos outros exércitos. 900 carros de ferro. E com isso eles oprimiram Israel, oprimiram o povo de Deus de forma terrível. E o texto vai dizer que a opressão deles, que eles impunham, era uma opressão cruel. Cruel. Por 20 anos. 20 anos sofrendo, 20 anos ali, 20 anos em destruição. Agora você vê que eles demoraram 20 anos para pedir socorro a Deus. Por que será, né? Por que demorar tanto assim 20 anos para pedir socorro a Deus? Por que esperar tanto tempo? Se já tiveram experiências no passado com Otoniel, que Deus deu o livramento, com Eude, que Deus deu o livramento, com Sangar, que Deus também deu o livramento, Sangar, que Deus operou. Por que eles demoraram 20 anos para despertar? É porque a sedução daquela terra os enredou de uma forma tão poderosa que mesmo eles ali oprimidos, eles foram vivendo a sedução e os prazeres e as práticas contrárias, porque vindo para Deus, estando com Deus, é abandonar essas práticas, é abandonar, jogar fora, não tem como mais servir a Deus e essas coisas. Então, sem voltar para Deus, é rejeitar completamente as coisas, e para eles era um prazer, e que na verdade o pecado é um prazer. As coisas contrárias a Deus é um prazer, é atrativo, é maravilhoso, entre aspas. É a realidade. Então 20 anos de sofrimento cruel, mas no entanto eles demoraram para se voltar para Deus, porque as coisas ali eram atrativas. 20 anos, o comandante do exército de Jabim era Sísera, que dominava o exército, comandava o exército e impunha respeito e dominava Israel. Mas aí nós vemos aqui no versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, que os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Interessante, né? Você vê aqui, muito importante, 20 anos de sofrimento, 20 anos servindo a coisas contrárias, mas no entanto ali havia uma profetisa, uma mulher que era usada por Deus para resolver as questões. Ela tinha uma sabedoria, tinha um relacionamento com Deus, mesmo no meio daquele caos ali de promiscuidade, de rebeldia, de idolatria, de associação contrária daquele povo.
ela estava ali no meio do povo, sendo uma referência para julgar Israel, para decidir as demandas do povo. E eles iam até ela. Eles iam consultar-se com ela para saber as suas demandas, as suas causas. E ela trazia resposta por conta de um relacionamento que tinha com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Mas mesmo uma referência de alguém que servia a Deus e que eles iam até lá, não foi suficiente para que ele se voltasse para Deus com antecedência, mas sim esperaram 20 anos. No entanto, havia uma pessoa referência de Deus lá, que eles iam consultar. E por conta da opressão, de toda a opressão, de todo o sofrimento, de todo o caos que eles viviam, que eles estavam envolvidos, Deus usou Débora para trazer livramento ao povo de Israel. Deus a usou para isso, né? Débora, e você vê como a questão como eu falei, né, que é uma exceção, porque até ela mesma, como essa pessoa que julgava Israel, ela não de si mesma, não se levantou dizendo: venham todos agora, me sigam, todo o exército, e eu vou lá, vamos lá para a gente vencer a batalha. E não foi assim. Mas ela chamou Baraque. Ela chamou Baraque para que Baraque fosse até chamasse o exército, levantasse o exército de Naftali e Zebulon para ir à guerra e combater contra Sísera e libertar Israel da opressão. Deus levantou Débora, e Débora chamou Baraque para assumir essa função de libertador, para assumir a função de baluarte em Israel e trazer a libertação ao povo. E é interessante como Deus estava agindo naquela causa. O versículo 6 diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e de Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então observe que Deus chamou, ela tinha esse relacionamento com Deus, mas ela disse quem era aquele que iria libertar, quem era aquele que iria trazer o livramento a Israel. Baraque, vá, que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Quando a gente vê Otoniel e Eude, a gente não está registrado que alguém foi e falou para eles, mas que o próprio Deus agiu na vida deles, o Espírito Santo agiu na vida deles, e eles, pela direção, pelo enchimento do Espírito Santo, eles foram ser o líder de Israel. Mas aqui nesse caso, Deus usou Débora para dizer: é você que Deus escolheu para libertar Israel. É você quem Deus chamou para libertar Israel. É você que Deus deu autoridade para libertar Israel. É você que é o escolhido de Deus. Levante-se e vá, chame 10.000 homens e vá à guerra, porque Deus entregou todos eles na sua mão. Então Deus usou ela para levantar, mostrar quem era o libertador, quem era aquele juiz, quem era que iria agir. Mas aí nós vemos que este homem, Baraque,
ele não tomou posse propriamente dita desta palavra para ele ir nessa confiança de Deus, mas ele preferiu que ela fosse junto com ele. No versículo 8 diz assim: Baraque disse a ela: se você não for comigo, irei, mas se não for, não irei. Olha o verso 9 que ela respondeu. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Olha só. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens, e o seguiram, e Débora também foi com ele. Olha só. Ele disse: não, você tem que ir comigo, senão eu não vou não. Ele não creu no que Deus falou. Ele não creu na palavra de Deus. Deus está te levantando. Você vá reunir 10.000 homens e vá à guerra, porque Deus entregou nas suas mãos. Você vai libertar. Ela foi um canal para trazer a mensagem. Mas ele, aqui, não quero tirar o mérito de Débora. É uma mulher de Deus, serva do Senhor. Mas aqui nós vemos o exemplo de Ehud, de Baraque, de muitas vezes as pessoas, elas não conseguem separar a pessoa de Deus da mensagem que Deus trouxe. Não conseguem separar a confiança em Deus e a confiança na pessoa. Então, muitos acham que isso é unificado e acabam, graças a Deus, era uma mulher de Deus. Mas esse é um problema que nós vemos hoje, onde muitas pessoas, elas estão fazendo da pessoa a própria fagulha divina, a própria referência divina, a pessoa em si. E estão se pegando a pessoa, porque estão misturando a pessoa com a mensagem de Deus. Isso é terrível, porque quando isso acontece, o que é o perigo aí? Tem pessoas que são de Deus, que vai ser, mas tem pessoas que não são. E o resultado é que as pessoas, confundindo, elas acabam caindo em destruição. Porque uma pessoa de Deus vai dar a mensagem, vai trazer, vai receber a admiração, o respeito e a honraria, tal, mas ela é uma pessoa de Deus. Mas e se for uma pessoa que não seja de Deus? Imagine que caminho essa pessoa não vai. Infelizmente, nós temos visto muitos lobos vorazes, que as pessoas estão se confundindo, não sabendo separar a mensagem do mensageiro. A mensagem do mensageiro. E por não saberem separar, estão presos em verdadeiras prisões, usando a redundância, prisões espirituais. Olha o que ele disse: se você não for comigo, eu não vou. Ela não houve essa proposta. A mensagem foi: Deus te chamou para você ir reunir 10.000 homens e ir libertar, porque Deus já entregou em suas mãos. Não foi ela ir, ela foi a porta-voz da mensagem. Ela entregou a mensagem. Só que ele olhou a pessoa. Ele olhou aquela mulher. Ele olhou o mensageiro. E se apegou à mensageira e não à mensagem. Ela era uma mulher de Deus. E ela disse: por causa da sua atitude, você não vai ter a honra. E Deus vai entregar Císera nas mãos de uma mulher, por causa da sua atitude. Ela era mulher de Deus. E quando as pessoas não são de Deus? É por isso que eu tenho dito, irmãos,
Cuidado. Não importa se tem título, que título seja, quem quer que seja, não importa. Cuidado. A mensagem é que é mais importante. A mensagem é que é fundamental. Se está de acordo com a mensagem, segure a mensagem. Se desviou, se a pessoa, o comportamento da pessoa desviou da mensagem, não fique preso a um líder, a uma pessoa. Não fique preso a isso. Porque o mais importante é a palavra de Deus. É a mais importante. Então, isso é um alerta. Mas, graças a Deus, Débora era uma mulher de Deus. Uma serva de Deus. Tinha um relacionamento com Deus. E tinha uma palavra de Deus. E disse para ele: Deus não vai dar honra a você por causa da sua atitude, mas Deus vai entregar nas mãos de uma mulher. E aqui nesse texto, nesse capítulo, nós vemos como nesse capítulo as mulheres tomaram destaque nesse capítulo. Amém, irmã Rita? As mulheres tomaram destaque aqui nesse capítulo. Quem leu aqui o capítulo? Quem leu? Muito bem. Aqui Débora, e que Deus levantou para libertar Israel. E ela foi à batalha, ela foi junto com Baraque. Então, Baraque reuniu o exército e foi ao Monte Tabor. Quando Cícera soube disso, reuniu todo o seu exército, todos os seus soldados. A partir do versículo 12. Ele soube disso, reuniu todo o seu exército e seus carros de ferro para lutar contra Baraque e poder derrotá-lo. No versículo 14 diz: E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. E continua: O Senhor está indo à sua frente. Aleluia. O Senhor está indo à sua frente. Irmãos, é o que acontece muito aqui com Israel, na tomada de posse da terra. Quando Deus disse assim, tome posse da terra, aí eu dei a vocês. Deus não botou nenhuma condicional. Não perguntou se eles vão ser poderosos, se eles vão ser fortes, se vão ter carros de ferro, se for ter gigantes. Não interessa. Deus disse: eu estou com vocês. Eu vou dar a vitória, vocês vão vencer. Foi isso que Deus disse. Só que uma coisa é a palavra dita, outra coisa é a realidade, irmão. É aí que entra a fé, por isso que muitos fracassam. Uma coisa é Pedro dentro do barco e as ondas estão lá agitando, batendo, o vento soprando. Uma coisa é essa. Outra coisa é quando ele está no meio lá. É o Senhor que está aí? Sou eu mesmo. Manda me ter contigo, venha. Uma coisa é ele dentro do barco dizendo, outra coisa é ele sair, venha, estou andando mesmo, sobre as águas. Eita, que onda gigante é essa? Que vento é esse forte? Não sei o que lá. Uma coisa Deus disse: olhe, é sua, é de vocês, estão em posse, eu dei em suas mãos, não importa o inimigo que seja, vocês vão vencer. Outra coisa é ele chegar lá e ver, meu irmão, os caras tudo gigante, tudo armado, valente, o exército parecendo um dinossauro. Outra coisa é isso. É a mesma coisa a gente ouve aqui a palavra e tal, mas quando vem a situação que vamos ver, a situação do vamos ver, a situação da prática, a situação que a gente está no campo de batalha, é aí que vai manifestar a fé. Quem de fato tem fé, quem de fato crê na palavra de Deus. Esse povo tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Olha assim o texto e dizer para 900 carros de ferro. A gente lendo, para a gente, não é nada. Mas naquela época, era muita coisa, né? Todo o exército que tinha isso.
Era uma vantagem que esses exércitos tinham vantagem sobre os outros. Era um poderio militar. Era um grande poderio militar. Então alguém, você vê que ele coloca logo em destaque, 900 carros de ferro. Bota em destaque porque era um diferencial militar, um poderio militar. E você vê um exército e vê daqui a pouco vem aquela multidão de carros ali, de soldados em cima daqueles carros ali avançando. É meter medo em qualquer um. Mas, olha o que Débora disse: o Senhor está indo à sua frente. Aleluia. Glória a Deus. É crer, irmãos. É crer. Baraque, ele desceu o Monte Tabor com os 10.000 homens seguindo ele. E aí no versículo 15, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Não sobrou um só homem. Então, mas aqui é um detalhe. O Senhor derrubou Sísera e todos os seus carros de ferro. Deus lutou. O Senhor agiu. O Senhor interviu na situação. Deus estava à frente deles. E Sísera fugiu a pé, saiu do seu carro. Homem, guerreiro e valente, com seu exército, mas... Porque aqui quando a gente lê o texto aqui, é que a gente vê algo muito que imediato. Então Israel foi lá, derrubou, matou o exército, venceu, Sísera fugiu, perseguiu, é algo muito rápido. Mas quando você olha a realidade de uma batalha dessa, o negócio foi carnificina, o negócio foi terrível, o negócio foi Deus operando através do seu povo. Deus operando através de Israel. E aí, do verso 17 até o final, até o verso 22, do verso 17 ao 22, nós temos aí Sísera fugindo do cerco, né, da matança, e ele vai fugindo, encontra uma tenda. Quem é que estava nessa tenda? Jael. Jael é homem ou mulher? A mulher. Muito bem. Ele vai até a tenda de Jael. E Jael era esposa de Eber, o queneu, e Jabim e seu povo de Azor, com seu comandante Sísera, tinha bom relacionamento com Eber. Havia um bom relacionamento entre esses povos. E quando Sísera fugiu, ele achou esse acolhimento, ou supostamente, ele seria acolhido. E quando ele foi lá, Jael vem ao seu encontro e o convida para a sua tenda. Venha para a minha tenda aqui. E ele vai à tenda dela, deita-se, e ela o cobre com um lençol. E ele pede água. O que foi que ela deu para ele? Ele deu leite. E ainda diz o texto, leite digno dos príncipes. Ela fez tudo para que ele se sentisse o mais confortável, o mais seguro, o mais tranquilo possível.
achando que de fato ali era algo seguro para ele. Deu leite e ele disse: fique na porta, se alguém chegar aqui você me avisa. E a Bíblia diz que ele dormiu um sono muito pesado. Quando ele estava dormindo, o que ela fez? Pegou um buquê de flores, foi até ele e disse: aqui são essas flores porque você é vitorioso. Foi isso? Sim ou não? Eliana, filha, foi isso? Flávia, foi isso? Não? Natan, foi isso, filho? Não sabe, né? Andresa, foi isso, filha? Hã? Foi o que aconteceu? Ela pegou a estaca, imagine, irmão, a estaca da barraca que, rapaz, sangue frio essa mulher, rapaz, pegou a estaca da barraca com o martelo, botou, foi devagarinho, gravou no chão, foi devagarinho na têmpora e pô, bateu. Rapaz, foi tão coisa que a estaca foi. Imagine, frieza dela. Meu Deus, cuidado com as mulheres. A mulher que eu não quero, melhor. Rapaz, meu Deus, e ela foi, me dê água. Peraí, toma aqui um leite. Algo que é bem assim, honroso, para ele ficar na maciosa, né? Todo confortável, todo tranquilo, nada na cabeça de que pode acontecer alguma coisa. E aí, meu irmão, quando ele estava lá no sono pesado do cansaço da guerra lá, rapaz, olha como é a coisa tão terrível. A Bíblia diz que ele entrou em um sono pesado. Irmão, para alguém entrar no sono pesado, na circunstância que ele estava, só mesmo uma pessoa, algo bem confiante mesmo. Ela conseguiu fazer algo bem que ele ficou bem relaxado, porque o cara está vindo fugido. Todo mundo, o pau quebrou em cima deles. Não tem escapatória, correu fugido. Como é que o cara vai descansar em uma situação dessa? Não. Imagina. E ela conseguiu. Me dê água. Não, não se preocupe não. Dá leite ao cara. O cara viu a confiança, conseguiu dormir um sono profundo. Ela veio de lá com a estaca, meu amigo. Oxe, foi uma só. Cravou na terra. Meu Deus. É estreito, viu? As mulheres saem de baixo. Mas aqui foi um propósito importante, né? De Deus. O plano de Deus, né? Para libertar Israel das mãos do adversário. Deus usou. Olha aí o versículo 22. Vamos lá. Diz assim: Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrou Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Meu Deus. Os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então Sísera morreu do exército, aquele exército foi destruído ao fio da espada, e dali em diante Baraque seguiu confiante com o restante do que faltou do exército de Jabim, que não estava com Sísera, empregando ataques militares até que exterminou Jabim, todo o exército completamente, e Israel teve paz. Então nós vemos como Deus age, como Deus atua. Nós vemos que nós
Precisamos confiar na palavra de Deus, pois Deus, Ele é fiel. Israel foi liberto, foi livre, por conta de Débora, de Baraque e Jael, que agiram para cumprir a palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, crer na palavra do Senhor de todo o nosso coração, possamos, nesse caso, como eu falei, a Débora era uma mulher de Deus, mas que prevaleça a palavra de Deus na nossa vida, e não uma pessoa. A confiança está na palavra de Deus. Amém? E que possamos crer que não importa qual o tamanho da batalha, da guerra, não importa. Temos que crer no que Deus disse. Você vai ser vitorioso. Você vai prevalecer. É isso que importa. Aquilo que Deus falou através da sua palavra. Para eles foi derrotar aquele exército. Para nós é cumprir o plano de Deus, a evangelização mundial. Deus nos chamou para proclamarmos o seu evangelho. Há muitas dificuldades, há muitas barreiras, há muitas limitações, há muitos gigantes, há muitos carros de ferro que impõem medo, mas Deus não nos chamou nos dando condicionais de que se for grande, se for difícil, nós não faremos. Deus não nos chamou para isso. Simplesmente Ele disse: pregue o meu evangelho até os confins da terra, anuncie, porque é Deus quem nos dá a vitória. Aleluia. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar por aqui. Na próxima semana, estude o capítulo 5, é o Cântico de Débora. O Cântico de Débora. Nós vamos ver nesse Cântico de Débora muitas coisas importantes. Inclusive, o meio pelo qual Deus aniquilou esses carros de ferro. Então, estude o capítulo 5 para a próxima semana estarmos